Nós estamos tratando de formação do indivíduo. Quando você fala em educação, você está tratando de formação do indivíduo. Mas a formação do indivíduo tem a coparticipação da escola e da família. E essa formação passa pelo autoconhecimento, onde também está acolhida a identidade de gênero, independente de norma ou de regra ou de lei. Aí eu pergunto para os quatro: é necessária a imposição de uma lei que obrigue a escola a tratar diretamente da questão de gênero, Guilherme? Em primeiro lugar, me parece que toda vez que a gente precisa de uma lei, é porque as pessoas perderam o sentido daquilo que é lógico, daquilo que é moral, daquilo que já faz parte da história, e a nossa história não pode simplesmente ser mudada porque um decreto foi estabelecido. Não dá para se imaginar isso, a gente tem visto isso em um monte de setores, na época do regime militar, quando se estabelecia matérias, porque a partir das matérias as pessoas seriam mais patrióticas, isso não transformou ninguém em patriota, né? Inclusive muitos passaram a rejeitar o regime militar e rejeitar até o patriotismo pela exigência de certas matérias. Então, não é a obrigação que vai mudar esse processo. O que eu acho que nós temos que entender claramente é que os seres nascem com uma determinada estrutura e nós temos que entender que eles fazem parte de uma determinada cultura. A cultura é mutante. A cultura, na maioria das vezes, por um tempo assim bastante demorado, ela vai mudando. Em algumas situações, ela muda rapidamente, mas ela é mutante, e isso pode provocar mudanças, mas não porque um dia alguém chegou e impôs, olha, a partir do ano que vem, as crianças vão ter que ser tratadas assim, as meninas vão deixar de ser obrigatoriamente meninas, os meninos vão deixar de ser obrigatoriamente meninos. Uma lei não serve para isso, os seres humanos têm mais capacidade de negociação do que pessoas que ficam presas a querer estabelecer uma regra para derrubar uma coisa que eles chamam que é regra. É muito fácil a gente falar, até hoje todo mundo é prisioneiro de uma cultura, então a partir de agora nós vamos mudar a cultura para você ser prisioneiro da outra. Aí não resolve. Olha, eu parto da ideia de que algumas coisas são mais simples quando elas vão acontecendo no dia a dia, né? A questão da discriminação, lógico que a gente sabe que existe, mas ela existe contra o idoso, existe contra as diferenças raças, existe contra profissões. Eu, quando comecei minha carreira como psicólogo, psicólogo era extremamente mal visto. Hoje eu tive a felicidade de ver que o número de inscritos para a faculdade de psicologia é basicamente o mesmo do número de mulheres. Na minha época, apenas mulheres faziam psicologia. Do meu turma de 100 e poucos alunos, nós éramos em 5 homens, né? Então, há um preconceito até contra profissões nesse sentido. Então, os preconceitos existem e os preconceitos precisam ser vencidos. O respeito ao outro, sem dúvida nenhuma, tem que ser colocado. Quer dizer, você respeitar a mulher, respeitar a criança, respeitar o idoso, você trabalhar contra a violência, essa questão é fundamental, ela é histórica e nós sabemos que existem guetos de extremo preconceito. Até aí a gente não se discute. Agora, eu não consigo imaginar uma escola que tenta simplesmente falar em inclusão, quando a gente parte do conceito que, por exemplo, a inclusão do negro começa oficialmente, né, quando você vai falar lá de libertação dos escravos, e isso é uma luta muito grande, mas no Brasil a discriminação do negro continua acontecendo. Não foi porque se estabeleceu lá que a partir de hoje o negro é respeitado pela sociedade que ele passou a ser, e infelizmente ainda é muito rejeitado. A questão na inclusão das crianças portadoras de necessidades especiais, que é uma das áreas que eu trabalho diretamente, é uma inclusão que já vem aí praticamente há 2 décadas, mas que a gente sabe que no caso de muitos dessas crianças e adolescentes, eles passaram a se sentir mais rejeitados, porque a hora que eles são incluídos num grupo que não está preparado educadamente para trabalhar com aquele colega, o processo é de sofrimento. Em algumas escolas, e aí eu falo de particulares e de públicas, essas crianças são muito bem tratadas. Porque a escola estabeleceu? Não, porque você tem um grupo de crianças que resolveu abraçar. Ensinar alguém a abraçar o outro, ensinar alguém a respeitar o outro, a trabalhar junto com o outro, é algo que precisa ser feito. Mas isso tem que se vir pela televisão, que é a primeira a pregar a violência. E muitas vezes divulgar mais a violência do que a relação afetiva. Ela tem que passar pelas famílias, que ainda continuam sendo muito agressivas e que às vezes exigem que as escolas tenham posturas preconceituosas. Então, quando eu coloquei
que eu não posso querer mudar aquilo que me parece que é uma norma, estabelecendo uma outra norma, é que o que nós precisamos é muito mais a fundo, uma questão de um diálogo que caminha naturalmente. E que nesse aspecto a mídia talvez pudesse ajudar muito mais do que simplesmente uma lei que diz para a escola que o professor, o diretor deve atuar daquela forma. E nessa questão a gente faz até um meia-culpa, né? É claro que o programa Fala Sério sempre se preocupou em pautar esses temas mais polêmicos, trazendo as várias vertentes de opinião, né? Justamente para não errar, né? E não em fechar conceito, mas para não errar no debate. Lógico, né? Para não errar no debate, porque na verdade a mídia contribuiu nessa conceituação equivocada de ideologia de gênero. E de forçar o contrário. Exatamente. Mas deixa eu só colocar um itemzinho, desculpa, cortar. Não sei se eu posso falar o nome de uma rádio nacional. Lógico que pode. Tá, a rádio CBN, que corre o Brasil todo, por volta de 6h20, 6h30 da tarde, no meio da programação aparece assim, a hora da boa. Né? O que é a hora da boa? É a notícia boa do dia. Eles dão 24 horas de notícia. Tem uma boa, oficial, né? O vírus tal, foi não sei o quê. Boa, Aconteceu uma notícia boa. Cara, mas deve ter muito mais notícia boa acontecendo, né? Acontece que às vezes a gente pega a notícia ruim e fala 1000 vezes da notícia ruim. Eu gostaria de parabenizar pelo assunto e eu gostaria de fazer um questionamento. Quando o debatedor coloca a questão da formação do macho como o hétero e como o violento, se também não é uma questão de ideologia de gênero, no sentido de que também se está estabelecido aí um preconceito. Nas escolas e na sociedade, está enraizado preconceitos contra o obeso, o deficiente, o negro, a mulher, tantas outras questões tão importantes quanto a questão da preferência ou da opção sexual do ser humano, e o porquê que somente essa questão do gênero em relação à sexualidade está sendo levantada para esse debate. Eu acho que nós temos que debater todas as questões sociais, e não apenas uma, e por isso eu também concordo na questão da imposição. Se é para se colocar um debate que se abra no ensino fundamental ou médio, o debate em relação a toda a violência, todo o preconceito, as coisas enraizadas socialmente, que seja sobre todas as áreas que... Não somente com relação ao gênero. Sim, não somente em relação ao gênero. Porque eleito agora, em 2015, a questão gênero, se tantas coisas anteriores precisam ser debatidas, estão adormecidas, estão embaixo do tapete e se levanta como uma questão política a questão de gênero. Então, me parece que é muito mais uma questão política do que uma questão de questionamento social e cultural e democratização do país. Muito obrigado pela sua participação, Lucilena. Obrigado, um abraço para você, boa noite. Rodrigo. Antes de responderem... então vai lá. É rapidinho. Então vai lá. Tá, 10, 15 minutos é rápido. Eu como psicólogo, né, uma coisa para nós fica muito claro dentro de um consultório. Hoje nós atendemos um volume muito grande de pessoas das mais diferentes idades e basicamente o que o psicólogo atende são pessoas que estão passando por infelicidades, momentos de infelicidades aí dos mais diferentes motivos, tá? Mas eu posso te falar que grande parte das pessoas que atendemos hoje, eu te diria isso aí próximo a 40%, né? São pessoas que estão sofrendo por causa de algumas agressões atuais da sociedade, especialmente dos últimos 30 anos aí, com o advento de internet, globalização, que são coisas fantásticas, mas muito mal utilizadas. O que tem acontecido é que as pessoas têm, inclusive adultos, crescido muito dentro de um conceito de que eu decido a minha vida, eu resolvo a minha vida. Então, para eu ser feliz, eu tenho que ter o meu estilo, a minha forma, a minha postura, e se eu não estiver feliz assim, eu mudo de novo essa coisa. O ser humano é um ser absolutamente criativo e talvez esse seja o item que mais o diferencia dos outros animais. Só que quando o ser humano ele pega a sua criatividade e resolve criar a si próprio, ele começa a negar a existência de um criador e ele simplesmente começa a se desvirtuar. Né? Há algum tempo atrás, quando se falava sobre esse processo em que se o homem é certo, a mulher é certa, os homossexuais são errados, começou-se a se discutir a existência de um terceiro, de um quarto sexo. Outro dia eu estava lendo sobre a questão de gênero, que se pode falar em mais de 100 gêneros, e a pessoa pode transitar por isso, na medida em que ela se sinta infeliz aqui, ela passa para lá.
Só que o que a gente tem visto é que cada vez que o ser humano resolve decidir que a felicidade dele vai ser resultado das decisões dele, ele está entrando em mais infelicidade, ele está perdendo a capacidade de se adaptar ao mundo da forma como o mundo existe, e ele começa a exigir que o mundo se adapte a ele, e isso passa a ser conflituoso. O que está faltando, me parece muito claramente, é que as pessoas, e as escolas estão incluídas, mas não apenas elas, que as pessoas parem para pensar um pouco sobre a necessidade, sim, do diálogo, sobre a importância fundamental do respeito ao outro, e aí, independente de cristãos, de outras religiões ou ateus, respeitar aquilo que é ético e moral. Se nós vivêssemos numa sociedade que respeitasse o mínimo de ética, moral e cidadania, nós eliminaríamos praticamente todos esses processos. Tá? A questão da visão cristã é uma visão que dentro do Brasil ela é extremamente fortalecida, a gente sabe disso, tá? Só que às vezes as pessoas falam assim, não, mas a visão do cristão ela é exagerada. Não, ela está dentro dos conceitos de ética e de cidadania. Agora vale dizer que a discriminação não pode ser acolhida numa visão cristã também. Não, em nenhum lugar, não é uma questão de discriminar. Aliás, ao que me consta, não há um cristão que discrimina. Existem pessoas que discriminam. Não é o cristão que discrimina, tá? Ele tem valores sobre o que ele acha certo. E você vê Jesus, quando ele encontra a mulher adúltera, e ele só diz para ela que ele não concorda com aquilo, mas ele não permite que alguém taque pedra.